Mas o que move essa gente? Eles não cansam de todo ano fazer a mesma coisa? É isso que eu vou tentar explicar nesse episódio. Olá, eu sou a Bárbara Vencato e esse é o Além da Tarefa, um podcast sobre gincana, charqueadas e como esse evento mexe com essa comunidade. Pensando sobre essa história de quase 40 anos, decidi chamar uma especialista para tentar explicar esse amor. Eu sou a Raquel, tenho 28 anos, eu sou psicóloga e sou participante da equipe TNC aqui de Charqueadas. E tu acha que assim, existe alguma explicação para esse amor assim, que as pessoas têm, que vem de berço e segue assim, uma coisa que nunca morre assim, né, na cidade? Acredito que a gente vai tendo muito uma admiração assim, por esse amor que os pais, parentes, amigos têm pela gincana. Talvez até uma curiosidade, assim. E a gente sabe que participar de grupos é um fator muito protetor para questões de saúde mental, né? Então, estar em grupo, se sentir acolhido, assim, é muito importante. Prova disso está nessa história do Juan Krever, atual presidente da equipe TNC. E há algum sentimento assim que não tem como tu explicar, sabe? É só quem sente. Eu lembro muito no pós-pandemia que eu sofri bastante, de tanto ficar em casa, perder aquele foco ali de não ter uma gincana, eu acabei tendo depressão, né? Muita crise de pânico e ansiedade. E uma das coisas que me marcou bastante assim foi quando o pessoal me mandou mensagem: cara, vamos numa gincana fora com nós, vamos lá, porque o teu melhor remédio é uma gincana e é estar com teus amigos, né? E aquilo me marcou muito, porque eu só tinha vontade de ficar em casa dormindo. Eu me acordava e a única preocupação era, como é que eu vou fazer pro dia passar rápido para que eu possa dormir de novo. E aquilo me marcou muito, porque eu acabei indo e aquele era o melhor remédio realmente que eu precisava. E desde então eu voltei ao normal e graças a Deus nunca mais senti aquilo que eu estava sentindo. Legado é uma palavra que aparece intrinsecamente nas entrevistas com os fundadores. Como é passar essa tradição para os filhos e para os sobrinhos e para as pessoas mais novas? Como que é ver essas pessoas agora assim à frente da equipe? Para mim, assim, é um grande orgulho, né? Porque a Roberta, que agora é a presidente, é filha de um fundador da equipe, né? Então, que a coisa realmente continuou, né? E esse amor, essa vontade de participar e de fazer estar presente, né? Porque aí vai indo e as pessoas vão crescendo, vão trazendo, né? E é muito difícil tu fazer parte de uma gincana, de uma equipe dessas e os teus parentes não estarem presentes e a tua família não se envolver junto. Isso é uma coisa que é quase impossível, né? Então, assim, para mim é uma grande alegria ver, assim, a Roberta, minha filha, as sobrinhas, todo mundo se envolvendo e seguindo isso, que foi um sonho nosso, né? Lá em 88 foi o nosso sonho e que agora está seguindo pela cabeça, pelas mãos, pelas atitudes deles, né? E acho que para além disso, assim, né? Eu mesmo pude acompanhar todos esses períodos da gincana, assim, quando criança, adolescente, hoje, enquanto estando à frente, assim, da equipe. Mas para mim isso tem um valor muito grande, assim, né? Para mim, ser grupo de risco tem um valor muito grande, assim, porque é familiar, né? Eu lembro perfeitamente do vô se envolvendo em tudo isso, já como sendo pai dos jovens que participavam e tudo mais. E hoje, né, esse ano mesmo, a minha filha participou do baile. Então, eu acho que isso tem um valor familiar muito grande para nós. Acho que o Marco já falava isso antes, né? Quando dizia que o grupo de risco é uma equipe familiar, onde todo mundo sempre se envolveu. E acho que a gente segue dando continuidade a essa cultura, assim, né? E é gratificante poder, né, inserir eles, né, no caso, as crianças também nesse meio, assim. Eu acho que todo mundo acaba ganhando. Você acabou de ouvir a Guacira Vencato e a Roberta Vencato, sobrinha da Guacira, ambas da equipe Grupo de Risco. Agora você vai ouvir o Rodrigo Lindner, a Roberta Lindner, filha do Rodrigo, e o Patrick, os três da equipe TNC. E orgulho, né? Como eu falei, um início de brincadeira
que se tornou uma coisa mais profissional, e ver as pessoas, os meus filhos e os filhos dos meus amigos, né, que fundaram na época, né, participar, liderar. A gente anda quase 40 anos agora nessa função, assim, com bem claro, né, como eu e meus amigos, com o dever cumprido, né, nessa parte, né. A gente tá começando a partir agora para uma terceira geração. Espero que também contemple nessa mesma linha, né. O pessoal que é a velha guarda hoje andou e teve um ponto que a nova geração assumiu. E esse interlink entre a velha geração e a nova geração, ela ficou por um fio da equipe terminar. Foi quando o Armando, né, levantou uma mão. E ele foi um cara que abraçou, e quando ele levantou a mão que queria, eles fizeram uma reunião na casa do Ivan, e daí, quem quiser ir comigo, vai pra lá amanhã, tal hora. E encheu de gente da gurizada, assim, sabe? Então aquilo foi legal, foi um marco legal, porque tava faltando alguém dar um passo à frente pros outros vir. A gente começou a ver que quem é que foram pra lá foi as pessoas que eram pequenas, quando o TNC estava no auge, né, e deu seguimento. Era 2009, e na camiseta tinha 2009, de inovar. Porque foi essa troca de gerações, assim, foi bem isso. E agora, o pai contando, eu me lembrei que a gente fez uma reunião, e foi 2022, se eu não me engano. E era assim, não vamos sair, não vai ter TNC esse ano. E aí, a reunião era essa pauta, não vamos sair. E aí, estávamos em uma roda, e o Patrick, eu vou. E a gente se olhou assim, meu Deus. Era 89% de chance de que a equipe ia terminar ali. Aí eu desci para pegar uma cerveja, porque as reuniões do TNC são regadas a cerveja. Desci lá no quiosque do clubinho e tava o tio Pedro, que é pai do nosso presidente, sempre presidente Digão, que era um integrante ativo na equipe que veio a falecer agora no final de 2024. Ele olhou para mim e disse assim, Preto, não deixa a nossa equipe acabar. E aí tava todo mundo, ninguém queria pegar a equipe, tava com outros projetos de vida, e eu voltei para a reunião, e aí já voltei intencionado a não deixar acabar. Aí, como ninguém se manifestava que queria assumir a equipe, eu olhei pro lado, as pessoas me encorajaram ainda mais, que é o Jax, né? E disse que se eu assumisse, ele me daria o suporte que é necessário, e a gente sabe que ter o apoio da velha guarda era muito importante. Foi que eu levantei a minha mão e disse que eu poderia ser presidente da equipe. Foi um integrante antigo nosso, que é apaixonado pela equipe, que plantou essa sementinha e que fez com que eu levantasse a mão. Depois, até pós-reunião, muitas pessoas disseram que eu era louco, que eu estava jogando minha vida profissional fora, e aquilo acabou que transformou a minha vida, né? E a loucura que foi assumir isso, eu não me arrependo nem um pouquinho. A Raquel ainda reforça outro ponto. Talvez numa cidade como a nossa, em que a gente não tem muito investimento em outras questões artísticas, né? Não tem um festival de teatro, enfim. Talvez é o único espaço que a gente vai conseguir descobrir talentos, assim, né? Então, talentos artísticos, né? De outras questões, assim, né? Que tem ali dentro da gincana, talvez seja um dos únicos espaços, né? Então, tu conseguir se sentir aceito, acolhido e também, né? Pertencente de alguma coisa, né? E também desabrochar, né, assim, as coisas que tu sabe. É bem interessante, assim. Conhecem Eu agora, acredito que as pessoas que participam desse tipo de tarefa artística, eu não sei como isso está hoje, né? Que aí sim, notoriamente, é que quando a gente fala de especialidade, porque ele era um movimento artístico, né? De vários movimento artístico, né? Em geral, de literatura, dança, canto, artes plásticas, tudo especial, teatro, era um movimento assim. Lembrando, esse é o João Guerreiro, que nos contou um pouco mais da história de Charqueadas. Como um bom jovem charqueadense nos anos 80, ele também participou da gincana pela equipe Expressarte. Então, era uma característica do movimento Expressarte que virou uma equipe de que eles resolveram assim, vamos entrar na gincana também, né? Então, ali sim, naquele período histórico ali para nós, eu posso dizer que isso evoluiu, foi uma influência muito grande, sim, porque ela te capacitou muito. Por exemplo, eu não teria feito teatro se não fosse Expressarte. E ao fazer teatro, eu descobri um monte de coisa, aprendi um monte de coisa. E o teatro é uma ferramenta, assim, eu diria até, assim, social muito importante. Todo mundo que faz teatro não passa
incólume por isso, né? E aprende muita coisa, aprende a selecionar o público. Eu só apresentei comício encharqueado, por exemplo, porque eu fiz teatro expressar, aprendi a lidar com o público, né? E aí aprendi como é que é a técnica, ele fez um teatro ali e ele foi. E na questão da literatura eu sempre gostei de arte, sim, fui ligado à história, de Freire na colônia, e sempre gostei de arte. Mas o up, sim, que o Expressarte me deu, eu evoluí, assim, sei lá, em 5 anos eu evoluí, 30, né? E nessa mesma linha existem inúmeras histórias, como o Marco Aurélio, da equipe Grupo de Risco, reforça. O que fica marcante é assim, ó, que tu acaba participando de atividades, vamos supor, a questão de dança, a questão de teatro, até na própria cenografia, tu acaba desenvolvendo potenciais que nem tu acreditava que tu tinha. Então tem esse lado da gincana que fez as pessoas se despertar. Tu acaba descobrindo habilidades que nem tu sabia que tu tinha. E aí, em 2010, a gente ganhou aquele baile, assim, totalmente desacreditados, né? Porque a gente foi pro ginásio com uma história que era uma história infantil, com um diretor que era nosso parceiro de palco, e naquele ano tinha se tornado diretor. E apresentamos aquele baile e quando começou o resultado, deu em 3º lugar, equipe só pra nós. E a gente começou a vibrar, né? A gente vibrou muito aquele nosso 2º lugar. Porque, meu Deus, a gente não ficou em 3º esse ano. A gente é vitorioso. E aí, quando deu em 2º lugar, a equipe TNC. E a gente ficou sem saber o que estava acontecendo, porque eram 3 equipes. Já tinha dado o 3º lugar, já tinha dado o 2º lugar. Então, nós tinha ficado em que lugar, né? A gente não sabia realmente o que fazer com aquela vitória. Então, a gente é uma equipe que a gente sempre tá celebrando e comemorando, seja em qual for a posição que a gente estiver em qualquer tarefa. E aí, no ano seguinte, a gente tinha ainda menos recursos financeiros, assim, a gente não tinha R$1.000 para gastar naquele ano. E aí, a gente não tinha figurino, a gente não tinha nada. E aí, foi um baile que o William pensava nas roupas, eu não sabia costurar na máquina, ele sabia. Eu costurava os figurinos à mão, assim, foi meio que do jeito que deu. E a equipe que ganhou junto com a gente empatou em 1º lugar. A equipe que ganhou junto com a gente investiu acho que uns 20 mil num baile. Era um cenário gigantesco, assim. Era um cenário que era quase que um cinema 6D, né? Um cenário que tinha perfumes, que tinha luzes, que tinha milhões de efeitos. E a gente fez o nosso figurino à mão, né? O que não era feito à mão eram umas regatas coloridas que o William comprou no centro em Porto Alegre. E o nosso baile do circo, novamente, a gente ganhou um 1º lugar que aí a gente já sabia comemorar isso, né? Era bem desacreditado, mas a gente sabia. Então, eu acho que transmite, né? A essência do que é ser grupo de risco. Assim, a gente vai, muitas vezes na cara e na coragem, muitas vezes sem acreditar no nosso próprio potencial, mas como o Marco diz, assim, a gente consegue descobrir potenciais e talentos e habilidades que a gente só descobre porque a gente está participando da gincana. E aí, para finalizar, o que vocês esperam e querem para o futuro da gincana? Eu queria que a essência do TNC não se perdesse nunca, sabe? A gente tem uma essência de família muito grande. Tanto assim, eu tenho vizinhos aqui na minha casa que são da velha guarda e que me conhecem desde que eu nasci. E eu tenho uma segurança muito grande em saber que eles estão aqui perto de mim e eles também já se colocaram à disposição várias vezes. E não deixar, assim, que coisas ruins atrapalhem esse sentimento que a gente tem. Claro, nem tudo são flores, né? Tem momentos altos e baixos. Mas o TNC até hoje não perdeu. Há praticamente 40 anos a gente mantém essa essência de família. E pra gincana em si, no todo do município, assim, eu queria um reconhecimento maior, sabe? Tanto político, que querendo ou não, que tem grande força, né? Pra gente ter um reconhecimento cultural, porque mesmo que indiretamente envolve política nesses eventos. E acho que falta, sim, os políticos daqui da região do estado reconhecerem esses eventos culturais. E a população, acredito que depois de tudo que a gente passou, está mudando o posicionamento e pensamento em relação aos gincaneiros. Não é só bagunça. A Roberta falou tudo. Eu acho que nunca falte, nunca seja direcionado para outro caminho que não seja o da família dentro da equipe, né? E eu queria, assim, que a gincana ela fosse um fator de rivalidade durante a gincana,
mas que fora isso as equipes tivessem alguns eventos já juntos, sabe? Uma campanha direcionada, alguma coisa assim que juntasse elas, que não fique essa ideia de que tu é meu adversário, tu é meu inimigo, né? Isso aí não pode ter dentro, né? Nós somos uma cidade tão pequena, tão carente de muitas coisas, e ela tinha que ter mais ações usando essa força das equipes junto, né? Eu acho que nós vamos chegar lá um dia. Queria que a gincana tivesse mais apoio, assim, na cultura, tivesse um espaço maior, que a gente não fosse, inclusive pelas administrações, vista como, né, os que atrapalham, os que fazem barulho, os que não deixam as pessoas dormirem durante uma noite, né? Então, assim, que isso fosse mais divulgado e a gincana realmente ocupasse o lugar especial que ela tem, né, na vida de tantas pessoas, né? Eu espero, assim, que houvesse um maior reconhecimento pelo poder público, no sentido de investimento na cultura, em todos os segmentos, não só a gincana, nos demais segmentos da cultura de charqueadas, mas especificamente na gincana, assim, ó, que eles houvesse uma maior contribuição financeira para que as equipes pudessem retomar o desfile de rua, aquela tarefa que envolvia a comunidade. E isso acho que tem que partir do poder público, uma maneira de sentar com as equipes, com a liga e fazer esse reconhecimento e fazer com que essa gincana não morra, porque é um evento, são poucos os eventos que se perpetuam. Um evento que dura 40 anos não é um evento fraco. É um evento que tem história, tem tradição na cidade, e eu acho que isso aí deveria ser reconhecido pelo município e principalmente pela Secretaria de Cultura. Acho que para além da tão sonhada estrela, porque quando eu vivi as estrelas do GR, né, faz algum tempo, tipo 25 anos, mas além da vitória, assim, eu espero mesmo que tenha esse reconhecimento público e financeiro, né, de investimento num evento que é tão rico, assim, e tão bom, mas eu também espero que a rivalidade seja algo saudável, assim, né, também espero que as equipes e que as pessoas todas que se envolvam no evento sejam sempre respeitosas, sempre humanas, né? Entendendo e respeitando as diferenças de todos e que a gente sempre possa contribuir e acolher pessoas que são diferentes, né? No evento em si, para que as pessoas todas tenham um espaço de se descobrir e de se desafiar, como a gente que já participa disso há algum tempo tem, assim, então... Não, até posso citar um exemplo disso que a Roberta falou, assim, a importância da gente conseguir incluir, né? No último baile eu vi que estava na nossa torcida e fiquei tão faceira, assim, um casal com uma criança, né? Isso que legal que eles estão aqui. Só que eu sabia que aquela criança tem autismo. E aí quando começou, assim, muito barulho, quando começou a torcida, eles se retiraram dali, né? Aí eu disse assim, o que ainda nós precisamos para que essas pessoas consigam ser incluídas nesses momentos, né? Nós podemos fazer, quanto equipe, quanto gincana, pensando que essas pessoas estavam lá para ver um espetáculo e não conseguiram, tiveram que se retirar dali, né? Agora eu tenho meu sobrinho que fez 10 anos recentemente, que já é apaixonado, né, pela equipe. Esse ano ele cumpriu a primeira tarefa dele e aí ver ele retornar pro QG e tu vê o brilho no olho e a emoção de ter participado, contribuído para a equipe, ainda eles saíram vitoriosos, né, foi sem palavras. A minha expectativa é que continue por mais 38 anos, por mais 40, 50 anos e que as pessoas que estão por vir para as equipes possam manter o legado e a continuidade dessas pessoas que já contaram a história, fizeram muito para a história e que ainda fazem, né, porque a nossa velha guarda é ativa. Então é de continuidade. Espero que o evento continue, como eu disse antes, sem passos para trás. Eu acho que agora é só passos para frente. O que foi conquistado a gente não pode mais abrir mão, a gente tem que ampliar. São 39 anos de histórias, de bailes, de tarefas, de crescimento, organização, liderança, mas principalmente de muita diversão e aprendizado. Ninguém sai de uma gincana sem aprender pelo menos uma coisa nova. Ao final desse podcast, posso concluir que a gincana de charqueadas atravessou governos e gerações. Começou de um pedido, de uma conversa de final de tarde, de uma ideia jogada que foi tomando corpo, evoluindo.
Mudou o formato, mudaram as regras, mudaram as equipes, mudou o jeito de fazer, mas a essência ficou: mobilizar a cidade em torno de um mesmo objetivo. Isso sempre foi o mais importante: mobilizar, juntar a gente, fazer que as pessoas se envolvam. E isso, para mim, é o maior legado da gincana. Porque quando a gente olha hoje, vê espetáculo, vê palco, vê produção, mas lá em 87 não tinha nada disso. Era no chão, improvisado, no braço, na vontade. E mesmo assim deu certo. Talvez justamente por isso, porque todo mundo acreditava. E quando a gente acredita, as coisas acontecem. Então é isso. A história da gincana é um pouco da história da própria cidade e do seu povo, com seus improvisos, suas dificuldades, suas brigas, mas também com muita união e muita vontade de fazer dar certo. Meu nome é Bárbara Vencato, sou graduanda do curso de jornalismo da Universidade Federal de Pelotas e charquiadense. Esse é o Além da Tarefa, meu trabalho de conclusão de curso, totalmente produzido por mim, com orientação do professor Felipe Adam. Muito obrigada por ouvir até aqui.